Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde forte, você viu? Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que todos unidos hoje, em um momento maravilhoso e divino como estamos aqui em Jesus, possamos edificar as nossas vidas, trazer a oportunidade de nos encontrarmos entre irmãos, para que possamos modificar o hoje para o futuro ser ainda melhor. Pois o passado realmente ali está, não podemos mudar, mas podemos aprender com ele, não é isso? Estarmos não reclamando do que vivemos, mas aprendermos e vivermos com as experiências às vezes amargas e fazermos um hoje melhor, edificando com os nossos pensamentos na positividade, no amor e no carinho, para então desbravarmos horizontes, novidades, sempre edificantes para nós, pois a vida é isso que nos faz sermos insaciáveis, aprendermos, evoluirmos e sempre aprendermos. É isso que faz que estejamos tão bem, e é por isso que a doutrina espírita nos mostra esta oportunidade, este leque tão grande e maravilhoso, em que cada palestrante que vem aqui, uns falando sobre o evangelho, sobre a moral, outros mais a filosofia, outros a ciência, outros no misto, é isso que nos faz e mostra essa doutrina com tanto carinho, com tanto amor, é podermos estar utilizando do amor que Jesus nos ensinou e entendermos que ainda somos almas ainda pequenas e que ainda vamos alcançar ainda muitas e muitas oportunidades para a nossa evolução, pois estamos e temos a evolução para a eternidade. Se Deus é eterno, carregamos os atributos de Deus, então estamos na eternidade, somos também eternos e viveremos para o infinito. Então vamos aproveitar este instante, pois aqui temos junto conosco o nosso amigo Saulo, que vai nos presentear com a palestra da tarde. Conversei tanto com ele, não perguntei da palestra, desculpa, Saulo. Qual que é a busca equilibrada? Busca equilibrada da felicidade. Então fica à vontade, Saulo, é nós e Deus. Que Deus abençoe. Eu gosto aqui, sabe por quê? Eu posso pôr todas as minhas anotações aqui, fica mais fácil de trabalhar. Ainda agora eu estava conversando com a Sandra, a hora que eu vi. Bom, primeiro, boa tarde, ótimo estar aqui. Boa tarde. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Vocês não sabem quanto eu gosto daqui. Eu me lembro muito bem que eu conversava muito com o Sr. José Sola, e ele me dizia: Saulo, você vai vir tanto aqui que um dia você vai ser Paulo. E eu brincava com ele: Sola, eu espero que esse dia você não seja mais Sola, mas já seja sapato. Sempre era uma brincadeira sadia, e é uma pessoa que eu jamais vou esquecer na minha vida, que trouxe para mim aprendizados maravilhosos e momentos assim inesquecíveis. E aí eu estava falando com a Sandra, e ela disse: por que você não vem mais vezes aqui? Bom, primeiro que eu sou preguiçoso. Então, a preguiça é a minha motivo. O segundo motivo é o motivo que eu tenho uma contradição interna muito grande. Não é? Fazer palestras espíritas, não é? Você está falando do espiritismo, mas a pergunta para mim é: você está praticando? Falar do que não se pratica, pessoal, é duro. Por mais que eu queira ser um espírito evoluído, eu estou na imperfeição. Então é muito difícil. E aí fica essa comparação, né? Como é que a gente fala de algo que não faz? Porque Jesus diz, e Emmanuel também, que exemplificar é ensinar. Se a gente não exemplifica, a gente não ensina. E o tema de hoje nasceu de uma conversa com uma amiga querida, a busca equilibrada da felicidade, porque a gente estava falando um pouquinho de um determinado local em que as pessoas eram, por circunstância, necessária de suas vidas, muito tristes. Né? É um hospital, eu até comentei o hospital hoje com a Graça, onde as crianças que vão naquele hospital são portadoras de câncer. Né? Então, o ambiente é um ambiente bom, é um ambiente positivo, é um ambiente que trata câncer. Mas a doença e a família das crianças que lá estão é de uma tristeza muito grande. Vocês já imaginaram o que é ter um filho com câncer em 4, 5, 6, 7 anos de idade? Vocês já imaginaram vocês receberem uma notícia e dizem: bom, ele tem câncer sim, mas a chance dele é muito pequena. A minha filha é psicóloga clínica e trabalha na Graça. E quantas vezes eu conversei com a Dani e ela vinha chorando para mim: papai, hoje eu perdi a Diana. Faz 5 anos que eu estava
é um lugar triste. Mas eu disse assim, meu Deus, não é? Por que é triste? Deus não é bom? Deus não é justo? Há uma necessidade que a gente não consegue compreender. E como a gente não consegue compreender, a gente externa aquilo que a gente é. Que a tristeza é uma das paixões humanas. É um dos comportamentos humanos, a gente expressa isso. E aí você vai lá no dicionário, ver o que é felicidade. E felicidade é um estado de plenamente contente, né, com o que você tem. É um estado de satisfação. Está lá escrito isso no dicionário. Né? Ele diz mais, ele diz que é algo que é um prazer total. É um bem-estar. Ué, será que a Terra é assim? Em todos os momentos das nossas vidas, nós temos um estado de satisfação completo, 100% do tempo, todos os dias, todos os momentos? Será que a gente consegue alcançar um comportamento cuja necessidade nossa, né, ainda não influencia na nossa vida, ou não influencia mais na nossa vida? Então, quando a gente começa a olhar para o dicionário e entende a felicidade, começa a tentar entender a felicidade, a gente vê que ela é muito claro, ligando a bem-estar. Bem-estar, ele está muito claro ligado à materialidade, e não à espiritualidade. Porque não necessariamente que o bem-estar teu, enquanto espírito naquele momento, seja a alavanca do seu progresso moral. Às vezes não é. Então quando a gente começa a olhar isso, e a gente fala como se essa está a definição, deixa eu olhar os filósofos. Né? O que os filósofos dizem a esse respeito? Aí fui lá eu olhar vários filósofos, mas eu tenho mania de gostar bastante dos filósofos gregos e gosto de um alemão mais recente, bem mais recente, e lá fui atrás de Sócrates. Sócrates, que viveu em 470 até 399 a.C., ele é um dos pais da filosofia. Na verdade, dizem que o pai da filosofia é um outro, que também é grego, e ele viveu antes de Sócrates, ele viveu em mais ou menos 650, 640 antes de Cristo, não é? E chama-se Tales de Mileto. E Tales foi quem começou a filosofia de forma racional, e por isso ele é conhecido como o pai da filosofia. O Sócrates, na verdade, ele acabou conhecido porque ele usou muito uma frase que nós temos inclusive no Evangelho, não é? Conheça-te a ti mesmo. O que Sócrates diz quando ele diz conheça-te a ti mesmo para que você possa ser feliz? Sócrates diz o seguinte, que quando você conhece a você mesmo, você conhece os seus valores e os seus defeitos. E você pode administrar a sua vida, ou planejar a sua vida de tal que os seus valores sobreponham aos seus defeitos. Mas você pode planejar a sua vida, a tua escolha. Você está conhecendo você mesmo. Né? E aí ele diz mais, ele diz que, na verdade, a grande vantagem de você ter valores, e aqui eu estou falando de valores morais, valores positivos, não é que valores não se vendem e não se compram, valores se conquistam. Então, para que você tenha uma vida equilibrada, para que você tenha uma vida boa, você tem que conquistar valores, segundo Sócrates. E ele diz mais, quando você tem valores, quando você percebe os seus valores, quando você se conhece melhor, você não se ofende quando conta uma mentira ao seu respeito, porque você sabe que aquilo não é verdade. Como você conhece a sua verdade, não é? Você realmente tem um comportamento mais equilibrado, você consegue se equilibrar mais. Agora, se aquela mentira teórica que vocês estão contando a seu respeito for efetivamente verdade, você também não pode se ofender, já que estão falando mal de você e aquilo é verdade, aproveite aquele mal e corrija-o. Então, Sócrates é claro, mostrando que, na verdade, à medida que você conhece a ti mesmo, você começa a ter um processo evolutivo em que você discute com você mesmo as suas qualidades, o seu ethos, o seu caráter moral, em relação à sociedade em que você vive, e começa a corrigir em busca de ser alguém que trabalha para o bem comum. Isso é Sócrates. Ele viveu lá em 470, 399 a.C. E, além dele, eu olhei também Aristóteles. Aristóteles é um discípulo de Sócrates, ele veio um pouco depois, ele veio em 380 a 322 a.C. E Aristóteles diz assim, que a felicidade, aqui já vem mais uma definição de felicidade. É o bem
supremo, é o bem último. Como é que a gente define isso, bem supremo, bem último? Não é? É simples. Se a gente pegar alguém, eu vou perguntar para alguém de vocês, não é? O que é que te faz feliz? E a resposta vem, poxa, eu gostaria de ter uma vida melhor. Bom, o que é uma vida melhor? A gente vai para o lado material. Eu gostaria de ter uma casa, porque eu não tenho nenhuma. Tá? Não estou dizendo que eu não tenho, estou dizendo que eu gostaria de ter uma casa. Aí você pergunta, bom, o que mais? Eu gostaria de ter um emprego que me desse bastante dinheiro. Tá bom, o que mais? Eu gostaria de ter, a partir do dinheiro, uma indústria, eu gostaria de ter um avião, eu gostaria... Vocês vão falando, chega uma hora, o que mais? Você fala, eu gostaria de ser feliz. Então, todas aquelas coisas materiais é para calcar aquilo que você chama de felicidade. Não é? Eu estou buscando tudo isso em busca de ser feliz. Aí vem a pergunta, bom, e depois de ser feliz, o que você quer? Não, eu quero a felicidade. Por isso que Aristóteles diz que a felicidade é o bem supremo de todos os homens, é o bem último. Agora, Aristóteles diz mais uma coisa, isso é muito importante, mas há que ter harmonia e equilíbrio na vida material, e Sócrates já admitia, ele é discípulo de Sócrates, que a vida não é só a vida material, que você tem um corpo material e uma alma. E Aristóteles, você tem que ter um equilíbrio da vida material com aquela sua alma. Então ele diz, você tem que ter aquisição de virtudes, não é? Você precisa ter virtudes, e você precisa eliminar os vícios. Olha, nós estamos falando antes de Cristo, 349 antes de Cristo, 384, 327 antes de Cristo. Lá para trás, dois grandes filósofos gregos já assim definiam a felicidade. Né? Isso é algo para a gente começar a pensar. Aí eu venho e pergunto para vocês, qual é o conceito de felicidade? Né? Quem é que é capaz de definir o que é felicidade? Que silêncio. Sabe? O conceito de felicidade é muito diferente para cada um de nós. Vou fazer aqui um exemplo para deixar isso claro. Olhemos para o Rafa Sola. O Rafa é um homem feliz. Ele ganha 300 mil reais por mês. Olha, ele ganha 3 milhões e 600 mil reais por ano. Olha a felicidade estampada no rosto do Rafa. Mas o Rafa perdeu o emprego. Agora ele só vai ganhar 150. O Rafa é feliz? Não. Porque ele tinha um estágio lá em cima e caiu. Tá ok? Ele caiu. Então agora ele está infeliz. Porque ele não tinha tudo que ele tinha quando ele ganhava os 300. Os 150 não permite mais ele ter a vida que ele tinha, junto com os empregados que ele tinha, junto com os carros que ele tinha, com aviões que ele não consegue mais. Sandra ganha 20 mil reais. Fala passando assim, agora você vai ganhar 150. Vai ser feliz ou não vai? Olha, por que aquilo que é infelicidade para o Rafa é felicidade para a Sandra? Porque não existe um conceito ainda firmado melhor do que é ser feliz. O rico, a gente pensa, é feliz? Não. Nós vamos ver isso daqui a pouco. O pobre tampouco. Por quê? Porque a felicidade depende do desejo de cada indivíduo. E os nossos desejos são intermináveis, são diferentes, são insaciáveis do ponto de vista da matéria. E aí nós não conseguimos nunca estar felizes com o que temos. E nós vamos falar isso daqui a pouco. Esse é o conceito, então, para os filósofos. Agora tem algo que eu acho bacana que eu resolvi estudar por, não sei por quê, porque às vezes eu fico olhando coisas que não devo. Então eu fui lá e saiu em 2013 uma pesquisa, né, patrocinada pela ONU, Organização das Nações Unidas, num órgão da ONU chamado Rede de Soluções da Sustentabilidade, criada em 2013, e saiu uma pesquisa que é feita até hoje pelo Gallup. O Gallup é um dos maiores, se não um dos melhores institutos de pesquisa do mundo, ele é mundial.
mundial, né, que era sobre a felicidade. E a cada 3 anos eles publicavam um relatório chamado Relatório Anual da Felicidade. Isso é ONU, hein? Bom, e aí a ONU fazia uma pergunta. Pedia para todos os 168 países em que eles fizeram essa pesquisa, então é quase todos os países do mundo, são 168 países que eles foram atrás, fizeram a pesquisa, ele perguntava: quanto você está satisfeito com sua vida? De 0 a 10. A pergunta é: quanto você está satisfeito com a sua vida? Para a população de cada um desses países. A pergunta é de 0 a 10. E a pergunta era: o que faz você feliz? Então essa era a pergunta. E se a gente olhar 2013, 2016, 2019, né, que é antes da pandemia, a materialidade das respostas das pessoas dizendo o que os fazia feliz é algo incrível. Se você olhar 2022, que foi a última pesquisa, foi publicada agora, em abril e março, tem até uma reportagem, quem olhar no Estado de São Paulo, de 8 de abril, falando dessa pesquisa. Já é muito diferente as respostas. Vamos às respostas dessas pessoas. A maioria das pessoas diz o seguinte, que, primeiro, quanto aos hábitos, quanto ao caráter, isso tinha muito pouco aparecido no passado. As pessoas dizem que é muito bom que você tenha uma sociedade em que as pessoas podem confiar uma na outra. É muito bom que você tenha uma sociedade onde as pessoas são generosas umas com as outras. É muito bom que as pessoas em sociedade sejam cooperativas uma com as outras. E é muito bom que você tenha uma sociedade para que a gente possa ser feliz, que as pessoas sejam fraternas. Mas não é o mais importante, segundo a pesquisa, porque ela for dado valor a isso, né, de 0 a 10. Esse não ficou em 10, esse ficou num pedaço baixo da curva, da curva estatística que saiu das respostas que vieram. É muito importante que as instituições, que os governos, né, que o poder público, o poder político, o poder legislativo, o poder judiciário, né, deixem as pessoas livres para que elas possam tomar suas próprias decisões. Estão falando do quê? Da liberdade. Não? Isso é importante, claro que é importante. Nós sabemos da importância do livre-arbítrio. Não é? E aí, ele diz mais isso. O governo precisa ser eficaz e eficiente, ou seja, o governo tem que cumprir o seu papel enquanto governo para ajudar o povo para o bem comum. Por isso o governo precisa ser eficiente, fazer as coisas certas e eficaz com o menor nível de recurso possível. Então eles diziam, mas ele diz que o mais importante são as condições materiais. Então eles diziam no final que renda e emprego é muito importante e a saúde do corpo também. Então veja que interessante. Qual o conceito de felicidade? Pegar um pedaço da materialidade, né? Que é renda, emprego, saúde. Isso é muito material, é o teu corpo físico, falando do teu corpo físico. Tem também a saúde mental. Né? Pegar um lado da renda, todo mundo está falando em dinheiro, renda é dinheiro, emprego é não perder dinheiro, certo? Falar um pouco da liberdade, mas expressa num governo que tem que ser eficiente e eficaz do ponto de vista material de novo, né? E falar um pouco de confiança, que é o ethos moral, que o ethos a gente chama de caráter moral de um povo, né? É o seu hábito de comportamento na sociedade. Então, ele precisa de um povo que tem confiança, um povo que tem generosidade, um povo que tenha fraternidade. Então, está misturado. Mas o mais importante, eles davam relevância para o lado material. E a hora que eu chego para pensar nisso tudo, olhando Aristóteles, olhando Sócrates, e daqui a pouco a gente vai olhar Kardec e Jesus, nós vamos ver coisas bastante interessantes, não é? E para começar, eu queria trazer aqui algo que é da minha experiência. Eu conheci uma grande amiga, conheci uma pessoa, uma moça, brilhante, extremamente inteligente, nascida numa família que domina um grande estado brasileiro, portanto ela tinha um poder muito grande, o pai, a família, um poder político muito grande. Ela tinha também uma profissão muito boa e era muito boa de fazer. Brilhante no que fazer, tá?
poder, na conversa que nós estávamos tendo assim. Quem vai perguntar? Posso perguntar? Pode. Para você, fulano de tal, qual é o segredo da felicidade? A resposta foi na hora. Ela disse assim, é simples, só. Sucesso, poder, dinheiro e beleza. Sucesso, poder, dinheiro e beleza. Vocês acreditam nisso? Pois ó, a grande maioria de nós acredita. Isso é uma verdade muito grande. Uma verdade muito grande que muito de nós faz tudo para conquistar o dinheiro, o sucesso, o poder e a beleza. Muito de nós. E a gente nem imagina como a gente faz isso. A gente é condicionado na sociedade que vive por propagandas, por conversas que a gente tem com o nosso semelhante, por olhar para o semelhante e ver numa circunstância melhor. A gente tem inveja, a gente quer fazer aquela coisa que é melhor. Se um vizinho compra um carro novo, a gente quer comprar só um carro novo, mas muito mais caro que o dele. Se ele tem uma casa grande, nós queremos ter muito mais que o dele. Ora, é esse o conceito de beleza? De felicidade? É isso que nós entendemos ser felicidade? Então, quando começa isso, eu te pergunto, mas como é que a gente vai terminar? Tudo isso é material. Absolutamente material. E eu conversando com ela disse, não, mas a gente faz isso para conquistar isso. E ela tinha muito sucesso. Muito sucesso. Porque ela era considerada a melhor e foi premiada como a melhor no seu estado primeiro, depois na sua região e finalmente a nível de Brasil, na sua área de atuação. Ela tinha tudo, absolutamente tudo. Não é? E a gente também é assim. Tanto é que aí eu fui perguntar, poxa, mas beleza. Peguei o Instituto Capaia, eu falei que olha coisa que não devo. Peguei lá no Instituto Capaia e fui ver uma pesquisa das grandes empresas de beleza do mundo. O que esses caras fazem? Deixa eu olhar. E encontrei uma pesquisa que era muito interessante. Vocês não vão acreditar. Mas você sabe o que é que as mulheres mais gostam, mais queriam? Pesquisa de uma empresa grande, de um ramo de empresa da beleza grande. Você sabe o que é? Eu vou contar para vocês, comer sem engordar. Vocês sabiam disso? Está lá estampado. Na pesquisa deles, com mais de 40% das mulheres do mundo querem comer sem engordar. E você sabe qual é a indústria, pessoal? Que nos últimos 100 anos perdeu muito pouco dinheiro na indústria da beleza? Shampoo e esmalte. Caramba! A beleza acima de tudo. Eu quero ser belo, não importa o que me custa, eu vou gastar o meu dinheiro nisso. Então, caramba, o que traz para você ficar bonito em um segundo e depois quando volta para casa, tudo isso acabou? Traz um vazio. O que traz a você? Imaginar que você teve um sucesso, fez uma tremenda apresentação naquele dia, todo mundo aplaudiu, quando você chega na sua casa, se você não é aquilo, traz um vazio, traz uma solidão. Você não consegue manter aquilo todo dia. E esse vazio, essa solidão, essa ânsia de querer ser o que você não é, o que faz? Traz infelicidade. Você não é feliz. Então eu olhava para aquela moça e ela estampava no rosto dela, na maioria das vezes que eu estava conversando com ela, aquele vazio, aquela solidão, aquela infelicidade. Ela não conseguia ser feliz todo o tempo como ela queria, mas ela tentava, e o pior, ela tinha que ir para a sociedade porque ela era modelo de felicidade, ela era modelo de sucesso, ela era modelo de beleza, tinha que aparentar isso quando ela não era isso, porque aquela sociedade cobrava aquilo dela, cobrava aquele comportamento, e ela tinha que cada vez mais que satisfazer o desejo daquela sociedade e dela mesma, e sabe ela conseguia? Não, por quê? Por que ela não conseguia? Eu tenho uma notícia para vocês. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu busco. Quanto mais eu busco, menos eu consigo. Então os seus desejos, nossos desejos são insaciáveis. Eu trago desejos novos todos os dias. Ela ganhou uma grande conta, que era a maior conta do Brasil. Ela não ficou contente com aquilo, ela não foi festejar aquilo.
começam a ter um processo evolutivo material, eles não querem parar. Nossa, cara, você tem 1 bilhão. O que você vai fazer com 1 bilhão? Eu fiz a conta do cara, você tem 1 bilhão. Se você gastar 50 mil por ano, por mês, você vai gastar 600 por ano. Se você aplicar uma taxa de juros de 7% que você consegue hoje aqui no mercado, você precisa, para gastar esse 1 bilhão, você vai precisar de 372 anos. E eu quero, não, eu quero mais, é pouco. Quando é que esse cara vai ser feliz? Quando é que ele vai saciar o desejo que ele tem? Quando é que cada um de nós vai saciarmos os nossos desejos enquanto indivíduo? Nunca chegamos lá medindo a felicidade pela matéria. Não dá. Por quê? Porque a felicidade não está aí. Bom, mas para todo mundo acontece o seu dia. Um dia houve chuvas extremamente grandes na cidade desta moça. E ela que havia comprado um apartamento de mais de 1.000 metros quadrados, no melhor prédio da cidade, no mais seguro prédio da cidade, teve uma surpresa, teve que descer do 13º andar, 15º andar, correndo pelas escadas, imaginando que ia morrer. Porque ela olhou embaixo e o prédio estava desabando. Aí o dinheiro dela não comprou isso. O poder da família não trouxe o equilíbrio para ela naquele momento. A beleza dela em nada foi útil, todo o sucesso dela não valia nada porque ela ia morrer naquele momento. Ela começou a aprender as coisas. Mas mesmo assim, naquele exato momento, ela ainda não tinha aprendido. Ela descobriu muitas coisas, mas ainda não tinha aprendido. Até que ela está no escritório dela, toca o telefone, era o filho dela, dizendo: mamãe, eu fui baleado. Eu levei o tiro. Ela saiu correndo, ela contando para mim, pessoal, saiu correndo, desesperada. Ela que nunca rezou, aprendeu a rezar em 15 minutos até chegar ao fim. Chegou lá, debruçou sobre o filho e começou a pedir a Deus para que aquele filho fosse amparado, para que aquele filho não falecesse ali, naquele momento. E ela se sentiu a pior de todos os três. Por quê? O dinheiro dela, o poder dela, não comprava a vida do filho de volta. E aquele era o maior tesouro dela. E ela percebeu que ela tinha deixado aquele filho muito longe dela por muito tempo, a tal ponto que as companhias que ele, por estar longe dos pais, acabou por ter como impacto aquele tipo. Então ela começou a se sentir culpada, sentir que a felicidade não era aquilo que ela estava lá conceituando como felicidade, que a felicidade não está na matéria, e que a felicidade não é material, que a felicidade às vezes é como nós reagimos aos acontecimentos que ocorrem com nós. Veja a mudança, hein, pessoal? Já não é mais o ter, é mais como eu, enquanto ser, vejo que o ter levou a acontecer comigo. Olha a mudança da moça. Ela começou a pensar que aquilo era muito diferente. Portanto, a felicidade não é algo que está lá fora, que o meu dinheiro compra, né? Que o meu poder compra, que a minha beleza espetacular mostra para todos aqueles que me veem, né? Que o meu sucesso esplendoroso faz todo mundo olhar-me invejado ou invejada a hora que eu passo em determinado lugar, porque é quando ela mais precisava de paciência, ela não conseguiu ter. Porque ela precisava ter paciência com o médico que estava atendendo o filho. E ela engalfinhou com o médico, brigou na rua, porque ela, como mãe, queria proteger, mas ela não podia. O dinheiro dela não comprou a paciência que ela precisava. O dinheiro dela não comprou, né? Acima de tudo, naquele momento, ela devia aceitar aquela condição, que ela nada podia fazer. O dinheiro dela não comprou a fé que ela devia ter no Criador. O que é ser feliz? Ser rico? O que você vai fazer com o seu 350 por mês?
Levaria teu filho embora, legal. Arthur, o rei Arthur, um dos maiores e mais brilhantes guerreiros, um dos maiores e melhores gestores da Inglaterra, depois de ter dominado a Europa, ele vinha vindo com 300 mil homens atrás de si, e com uma pequena alforja nas costas, com o corpo de uma criança, chorando. Aquela criança era o filho dele de 9 anos de idade, que havia sido sequestrado e assassinado pelos seus sequestradores. Com tudo que Arthur tinha, ele não conseguiu salvar o filho, apesar de ter dominado o mundo. O que é felicidade? Qual é o nível de felicidade que nós podemos hoje? Ela entendeu claramente que ela não compra a felicidade. Que tudo aquilo que ela tinha não comprava a felicidade. Porque a felicidade não era externa a ela, mas sim interna a ela enquanto ser humano. Ela não conseguia comprar paciência, mas ela tinha. Ela podia ter, podia construir, ela não conseguia comprar a resignação para aquele momento com o seu filho, mas ela podia ter. Internamente, se ela tivesse assim, eu posso. Então, há momentos na vida, ela disse um dia, Saulo, que a gente não pode fazer nada. A gente tem que saber que tem um Criador, não é? E misericordioso. O que ela descobriu? A fé. Daí, aquela dor trouxe para ela a fé. Ela descobriu que ela tem que ter necessidade de ter fé, de ter certeza absoluta num Criador, e que aquele Criador está conosco em todas as circunstâncias. E se aquela circunstância aconteceu para nós, é porque é para acontecer para nós e não para um terceiro. Está aí, o dinheiro compra a fé? Aqui no mundo até tem gente que vende fé, né? Mas não é o nosso caso. O dinheiro compra. Então ela descobriu exatamente isso, pessoal. Ela descobriu Deus justo, Deus bom, que o dinheiro não compra. E agora, né, como é que a gente sabe? Como é que a gente define o que é felicidade? Sabe o que ela descobriu? Que ela não sabia o que era felicidade. A pergunta inicial que eu fiz, o que é felicidade? Mas ela passou por todo esse caminho de dor, de sofrimento, para chegar à conclusão de que ela não sabia o que era felicidade. Precisamos? Será que a gente gostaria de passar por esse caminho para chegar à conclusão da gente que a gente não sabe o que é felicidade e começar a olhar a felicidade de forma diferente? Ela descobriu mais uma coisa. Ela descobriu que a felicidade, na verdade, não é plena. Não tem como ser. Aquela era uma dor muito grande para ela dizer que ela era feliz, apesar daquela dor que estava acontecendo. A felicidade é relativa. A felicidade é possível no processo evolutivo do ser humano na Terra, mas ela não é constante, ela não é absoluta. Não? Agora Kardec e Jesus, agora o Espiritismo, falando a esse respeito. Não? Ela não é absoluta. Se a gente for estudar o Espiritismo, a gente faz isso por delícia. Eu vou falar para vocês, não tem nada mais gostoso no mundo do que estudar o Kardec. Para mim é um homem perfeito, com uma didática fantástica, um professor, um mestre, um homem extremamente equilibrado, justo nas suas ponderações, né? E não dá para dizer que não é uma delícia estudar. Você está investindo tempo em Kardec? Não é que eu estou investindo tempo em Kardec, eu estou me deliciando com Kardec. É muito bom estudar Kardec. É muito bom estudar Jesus. Por quê? Porque a gente começa a saber quem nós somos. E aí, você diz, mas quem que nós somos, Saulo? Poxa, é muito fácil. Nós vivemos numa galáxia chamada Via Láctea. Quantas estrelas tem na Via Láctea? 200 bilhões, né? 200 milhões. 200 bilhões. Tem uma que chama-se Terra. Pô, mas 200 bilhões? Caramba, mas a Terra? O que é a Terra? O nosso Sol não é nenhuma estrela de primeira grandeza no universo. E a Terra é 1.400.000 menor que o Sol. Então a Terra é isto, ó. Na Terra vive mais ou menos 3 milhões de espécies diferentes. O homem é uma delas. Nós temos 8 bilhões de seres humanos encarnados no planeta. E nós temos o que somos nós?
Dá para contar essa história quando alguém virar perguntar para vocês? Você sabe com quem você está falando? Mulheres, cara, que é menor que um grão de areia no deserto do Saara. E nós nos achamos extremamente importantes, orgulhosos, arrogantes. Não, você está falando nada, meu querido. Está falando com um ser em evolução, como todos somos, cheios de defeitos, por isso somos imperfeitos, num processo evolutivo. É isso que nós somos. Se nós não reconhecermos a nossa pequenez no universo, nós nunca vamos ser humildes. Porque humilde é aquele que reconhece a sua pequenez no universo que ele está, sabe dos seus defeitos, das suas qualidades e vai trabalhar para resolver os seus problemas contigo mesmo, para o Criador, e acima de tudo acorda todo dia feliz, pensando em fazer o bem. Esse é o cara humilde. Quem faz isso? Eu não faço, com certeza absoluta. Aí quem faz? Esse é um problema muito sério que nós convivemos com ele, mas nós não pensamos nele, porque nós fugimos dos problemas que nós temos que resolver. Nós passamos esse problema para a religião resolver. O Espiritismo resolve isso para mim. Aí eu estou doente, vou lá no Espiritismo, vou receber o passe, no centro espírita, vou receber os passes, curou minha doença. Minha doença é crônica, vem lá de trás, você vem com isso, você vai ter isso muitas vezes por necessidade tua. E às vezes a necessidade não é que se cure, não, é que você sofra com ela mesmo. Está aí a menina, o filho dela não morreu, mas ficou paraplégico. Que com o dinheiro do mundo comprou. Bom, então aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na parte 4 do Livro dos Espíritos, onde ele fala de esperanças e consolações, e lá tem um capítulo que fala sobre, é logo o primeiro, que fala sobre a felicidade. E aí, na questão 920 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos do plano espiritual se o homem pode ter a felicidade completa na Terra. Qual você acha que é a resposta? Se você falar a resposta errada, eu vou ficar triste. Qual é a resposta? Não. Por quê? Ora, porque o homem vive num planeta de provas e expiações. Como ele está num planeta de auto-reconstrução, em que ele vai precisar trabalhar para se melhorar, ele não vai poder ser feliz plenamente. Mas, olha só, se ele seguir a lei divina, ele pode ser, tanto quanto for possível, feliz na Terra. Então nós podemos ser felizes? Sim. Mas não a felicidade absoluta. Porque a felicidade absoluta, a felicidade plena, ainda não é desse planeta. Porque somente os espíritos perfeitos, e que são os espíritos perfeitos, têm a perfeição moral, alcançam a felicidade plena. E a gente pode gostar disso e voltar um pouquinho para entender esse imbróglio que eu estou falando. Se a gente for lá na questão 100 do Livro dos Espíritos e prestar atenção na definição de Kardec da escala espírita. Ele pega, conversando com os amigos do plano espiritual, eles passam a característica de cada um dos grupos que não é fixo, mas ele é evolutivo. Tá bom? E ele diz assim, tem 3 grandes categorias de espíritos. O primeiro, categoria, são os espíritos imperfeitos, que é o domínio da matéria sobre o espírito. É um espírito ainda dominado pelas paixões. O que são as paixões, pessoal? Orgulho, vaidade, ciúme, intolerância, malquerência, mentira, inveja. Será que nós temos isso? Não, acho que não. Mas cada um de vocês aqui tem que ver, mas eu acho que não. Bom, então, se nós não temos isso, por que nós estamos na Terra? Se a Terra é considerada um mundo de expiação e provas. A Terra não é de expiação e prova, porque Deus diz assim, você é de expiação e prova. Não. Eu acho gozado isso, né? A gente diz assim, eu estou no mundo, trabalhando, preparando um mundo melhor para os nossos filhos. Não é isso que nós falamos? Esse é o objetivo de nós, um mundo melhor, nosso, um mundo melhor para os nossos filhos. Errado. Eu devia estar aqui na Terra, educando filhos, para que eles fossem melhor do ponto de vista moral, para que o mundo pudesse ser melhor. Porque o mundo só será melhor quando nós formos melhores. E o que nós estamos fazendo com isso? Por que nós estamos revertendo o processo? Dizendo que nós estamos fazendo um mundo melhor? Porque nós queremos justificar o nosso egoísmo.
tenho, mais eu dou uma vida melhor para meu filho. Aí ele vai para as drogas porque eu não cuidei dele. Ele é ungido. Pô, não foi esse o caminho que a gente fez? Não foi esse o caminho da minha querida amiga? Que é então a felicidade desse mundo. Ora, se a gente não consegue ainda estando na perfeição, nós podemos ter a felicidade relativa ao nosso estado evolutivo. E aí ele fala que tem uma outra categoria de espíritos. São os espíritos bons. Os espíritos bons, eles já dominam a matéria e não têm as mesmas paixões que nós temos. Eles só pensam no bem. Pessoal, qual é a nossa meta? Qual é a nossa meta? Ser um espírito bom. Aonde nós já conhecemos olhar muito mais. Ixi, está terminando o tempo. Muito mais. Eu sou péssimo nisso. Aonde nós conseguimos olhar muito mais para pensar no bem, para fazer o bem, não é? De forma que a gente acaba sendo um espírito bom e fica contente com isso. Porque o espírito bom não tem raiva, não tem ódio, não tem inveja. Você já pensou que legal que é não ter raiva, não ter ódio, não ter inveja, não ter ciúmes, não é? Não ser maledicente. Já pensou que bom era não ser egoísta, era não ser avaro, era não ser orgulhoso? Será que não era bom? Pô, se isso que é bom, se é isso que diz a escala espírita, que nós temos que ir para esse patamar, por que nós não vamos? Porque nós deixamos as paixões dominar a gente, não vamos dominar, porque o espírito bom tem que dominar as paixões. E aí ele diz que a terceira categoria é dos espíritos puros, que não há nenhuma influência da matéria. E aí você começa a perceber assim, quem é o único espírito puro, quem é o espírito puro que teve na terra? Eu conheço um. E vocês? Jesus. Quem mais? Caramba, como é que pode a compreensão de um espírito de tal magnitude, a hora que ele foi crucificado, no pior momento da vida dele, ele sabia que ele tinha que ir aquele caminho, não porque ele queria, mas porque ele teria que ser o exemplo para a humanidade inteira. Ou seja, ele estava se doando fisicamente naquele momento por um bem maior, que era o apresentado nós todos na terra. Esse é o governador da terra. Esse é o espírito puro. Agora, do ponto de vista de analisar o espírito puro, vocês me desculpem, eu sou extremamente incompetente, eu não consigo nem pensar. Se vocês conseguirem me ajudar, eu fico feliz. Mas eu não consigo pensar. Cada vez que eu paro para pensar o que deve ser viver num planeta cuja evolução seja a máxima possível, eu não estou vendo num planeta só de irmã Dulce. Legal, não é? Viver num planeta só de Madre Teresa do Calcutá, viver num planeta só de Gandhi, viver num planeta onde não exista o roubo e a morte e o assassinato. Olha como melhoraria o nosso nível de vida. Viver num planeta só de Chico Xavier, viver num planeta só de Emmanuel. Legal, seria muito delícia. Mas nós temos essas condições. Se vocês pegarem, todos nós aqui, e colocarem numa rodinha, vamos lá, os homens, eles começam a falar de futebol, vai longe. Né? Começam a falar de negócio, vai longe. Começam a falar de mulheres, vai mais longe ainda. Agora chega lá e fala, lembre do Senhor, Jesus, acabou. Né? Por quê? Porque nós não temos sintonia com o bem. Mas é assim o nosso comportamento hoje. Nós, no nosso estado evolutivo, não conseguimos ainda estar nesse patamar. Portanto, nós não conseguimos ainda ser evoluídos tanto quanto nós precisamos, mas nós vamos chegar lá. Essa é a boa notícia. E na questão 922 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos do plano espiritual se há uma medida comum à felicidade para todos aqui na Terra. Bom, já que a gente não pode ser feliz, tão feliz quanto a gente, o que é um patamar bom de felicidade na Terra? O que é que nós podemos esperar da felicidade aqui na Terra? Kardec diz sim, existe sim. O primeiro, do lado da vida material, é a posse do necessário. Saúde e vida digna. 350 mil por mês é o que é necessário para você viver? 150 é para você? Claro que não. Tem gente que vive com 1.500, que é o salário mínimo. Ora, ele está falando é vida digna. É óbvio que 1.500 não é uma vida digna. Precisa ter um pouco mais. Mas ele não falou para ganhar 350 ou 150. Ele falou para ter uma vida digna e ter uma saúde digna. Quem é que cuida da saúde? Bom, nem vou falar nada. Mas quantos de nós está aqui
legal, e sai lá fora, é domingo, vou beber uma cerveja. Não bebe um barril. Cuida do corpo. Quantos de nós não cuida do corpo com a raiva, com a ira que passa, que vai estragando, que dá aquela ânsia, que dá aquela dor de estômago? Quando eu estou com dor de estômago hoje, passei um nervoso, fiquei com dor de estômago. Claro, sem dúvida. E aí diz, não está cuidando do quê, pessoal? Da casa em que está habitando o seu próprio espírito. O teu corpo é a casa do teu espírito. Todo mundo aqui que quer que a sua casa seja limpa tem que fazer o quê? Seja limpa, tem que fazer o quê? Tem que limpar, tem que lavar. Quer que a sua roupa seja bonita, tem que passar, tem que lavar. Não é isso. Por que se nós lavamos e cuidamos para que nós tenhamos uma casa bem arejada, uma casa limpa? Por que nós não cuidamos do nosso corpo? Poxa, mas o corpo é onde reside o espírito, que de nós é o mais importante de tudo, porque o corpo perece. Esse corpinho é bonito, mas vai apodrecer. Uma boa notícia para vocês. Vai apodrecer, ó. Só o meu? Por que vocês riram? Todo mundo. Nenhum escapa. Nenhum. Vocês já pensaram nisso? Então, o que é que nós temos que fazer? Ter uma vida digna. Aí ele fala assim, uma vida de que você trabalhe para sustentar você próprio. Ele não pede para você depender dos outros, ele fala uma vida digna. A dignidade é você que constrói as suas escolhas. Para o bem comum, não para o bem individual. Então, quando ele fala que você tem que ter uma vida digna na Terra, ele está dando uma responsabilidade material para você. O cara que tem muito dinheiro pode ter uma vida muito digna, porque o dinheiro, diz Emmanuel, num livro chamado Dinheiro, não é? Ele diz o seguinte, quando ver alguém falando mal do dinheiro, tenha certeza que é do dinheiro alheio. Ninguém fala mal do seu próprio dinheiro, claro que não. Não é? Mas o dinheiro que faz a guerra é o dinheiro que traz benefício para a saúde. É o que faz a escola, tira a ignorância e traz a educação. É o que veste o pobre, necessitado, é o que ampara. Agora, então, se o dinheiro não é ruim, sabe o que é ruim? O uso. É quem usa. É quem o usa. É a forma como se usa o dinheiro. Assim é tudo. O poder é a mesma coisa. Nós estamos falando do quê? Do chofer do caminhão. Você, o caminhão bateu. Aquele porcaria daquele caminhão foi quebrar logo agora e bateu. A despeito de nós termos dado um cavalo de pau com ele, porque nós estávamos tentando dizer se o buraco estava apontado, o caminhão bateu. Claro que bateu. Agora, é o caminhão que estava errado? Pôr a culpa no caminhão ou no motorista? Onde é que nós pomos a culpa? Nós sempre pomos a culpa nos outros, nunca em nós. Por isso é que nós não melhoramos. Nós não olhamos os nossos defeitos, nós olhamos o defeito do nosso semelhante, mas o nosso não. A vida digna é que você começa a ter uma conversa contigo mesmo e começa a prestar atenção naquilo que você precisa modificar em você mesmo. Como fez a minha amiga. Quando ela começou a perceber todas as dificuldades que ela tinha, por tudo que ela tinha, nada que ela fazia feliz, ela mudou, pessoal. Ela mudou completamente. Não era mais a mesma arrogância. Saiu fazendo palestra sobre a circunstância que ela viveu, mostrando claramente o que era ser feliz. Saiu ajudando pessoas que tinham mais necessidade do que a dela. Saiu treinando, montou uma escola profissional da profissão que ela tinha, porque ela sabia que ela tinha muito para passar, e ela disse para mim, sabe, eu não posso deixar dentro de mim algo que me fez chegar aqui, e o meu semelhante morrendo de fome na esquina, eu tenho que passar para ele a informação. E ela não estava nem falando da formação, porque a informação é a lei divina do ponto material, e a formação é a lei divina do ponto moral, de vista moral. Mas ela estava falando da formação. Mas já estava falando da formação. O bem é o bem quando ajuda ao seu semelhante, é o bem. Os políticos fazem bem quando distribuem uma cesta básica? Claro. Mas é benevolente? Não. Porque o bem que você faz com benevolência, é por isso que lá, quando pergunta Kardec pergunta ao mundo pessoal, como eles viam Jesus, como Jesus via a caridade, ele falava benevolência para com todos. O bem, beneficência, é fazer o bem interessadamente. O bem, benevolência, é fazer o bem desinteressadamente. É fazer o bem pelo bem, porque ele é seu dever, nada mais do que isso, você está cumprindo com o seu dever. Então aí a segunda parte, Kardec diz, perfeito, os espíritos diz perfeito. Primeiro, para a vida moral, você tem que ter a consciência tranquila. Olha, nós acabamos de falar da consciência tranquila. Né? O que é a consciência tranquila? Né? Senão que você está com a consciência, que a sua consciência, quando você consulta a sua consciência, ela não é reprovada por você mesmo, por algum mal que você tenha feito. Quem tem a consciência
uma essência tranquila. Você pode mentir para quem você quiser, mas você não mente para você. Porque você vai estar pensando para você, você sabe quando você errou. Porque você sabe que aquilo que você fez, você não queria para você. Se você não quer para você, por que você fez para os outros? Então, quando você tem a consciência tranquila, quando você consulta a sua consciência, e ela te dá a tranquilidade. E aí ele diz, e mais, você tem que ter fé no futuro. Ora, fé no futuro por quê? Ora, porque quando acontece um evento que você não pode fazer nada, como aquele menino que levou o tiro, você tem que se resignar, acreditando que tem um Deus bom, um justo, e que se aquilo aconteceu daquela forma, é porque você precisava que aquilo acontecesse daquela forma, porque você está num processo evolutivo. E à medida que você está no processo evolutivo, você precisa se equilibrar para poder ser feliz. Então aí você vê aquilo e faz o quê? Resigna. Porque o Criador é Pai, é justo, é bom, e você tem certeza absoluta de uma vida de amanhã. E se passou por aquele remédio amargo, é porque ele queria criar, ou queria ajudá-lo a resolver um problema, como aquele que ela achava que era super poderosa, extremamente orgulhosa, extremamente arrogante, muito dinheiro, e que não resolveu nada. Então ela acabou também descobrindo a fé no futuro. É óbvio que aqui poderia encerrar, mas eu queria dizer um pouquinho mais, uns 2 minutos, por favor, Rafa, porque a gente parece que então não dá para ser feliz, sabe? Dá, desde que você se contente com tudo que você tem, que faça do seu caminhar a sequência lógica do aprendizado da lei divina, fazendo tudo aquilo que você pode e sabe de fazer algo de bom para todos nesta terra. E lembre-se de uma coisa, que na verdade, quando a gente quer a felicidade, a gente passa, encontrei a felicidade. Não. A felicidade não acontece naquele momento. A felicidade é uma conquista ao longo do tempo. Imagine vocês que vocês estão querendo buscar a felicidade. Imagine que vocês imagine assim, coloquei uma mochila nas minhas costas e vou andando com a mochila em qual avenida que eu preciso andar? Das virtudes. E à medida que eu conquisto uma virtude, eu coloco lá dentro. Aquela eu conquistei, já conquistei, por exemplo, a força de vontade para estudar. Depois eu já conquistei uma outra virtude, eu encontrei outro diamante no caminho, coloco dentro da mochila. Qual é o próximo diamante que eu encontrei? Eu encontrei o diamante que eu tenho que entender melhor o meu semelhante, já está na minha bolsinha da virtude. E eu vou caminhando. Anos a fio eu vou assim, quando eu dou por mim, aquela mochila está cheia. Eu tenho todas as virtudes possíveis. E qual é a maior de todas as virtudes? A caridade. Portanto, aquele que será feliz é só aquele que se preocupa com o seu semelhante. E, pessoal, a felicidade, para a gente ser feliz, necessariamente, a gente tem que construir a felicidade. Ela é uma construção íntima, individual, de cada um de nós. Tá bem? Desculpe o atraso do tempo. Passei. Mas é dessas palavras que eu tinha a vocês. Que Deus ampare a todos nós. Que nós saibamos construir o caminho da nossa felicidade com o material que nós temos. Não é a beleza, não é o dinheiro,